Bom dia, povo santo, povo unido, povo de Deus, povo abençoado, povo bendito, povo do céu, povo amado, povo suprido, povo bem guardado, povo em tudo sendo suprido, povo abençoado, povo ungido, povo cheio da palavra, povo cheio do Espírito. Glória a Deus. Bom dia a todos. Vamos confessar isso todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque eu sou bendito em Ti. Obrigado, Pai, porque eu sou reflexo da Tua justiça. Obrigado, Pai, porque hoje eu estou em Ti e Tu estás em mim. Obrigado, Pai, porque eu sou a Tua morada, a Tua casa. Obrigado, Pai, porque a salvação me alcançou. A salvação em Cristo Jesus me alcançou. Obrigado, Pai. Declare isso todos os dias. Levante, irmãos, cheio da vida de Deus, empolgado e desejoso de viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero mandar um abraço especial para todos aqueles que nos acompanham nessa manhã gloriosa. Aqui em casa está chovendo, é isso mesmo, chuvinha, né? Aqui em casa até chovendo é bonito, graças a Deus. Fernanda Bossi, um grande abraço. Paulo Júnior, um abraço. Bruno Campos, Cíntia, um abraço. Quem mais? Rivaldo, um abraço. Sabrina Virtuoso, Lívia Estopato. Pedro Pisso, um grande abraço, meu filho. Graça e paz. Monique, abraço. Cristiliano, amém, abraço. Solange, um abraço também para você. Todos conectados nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia de vitória, todos os dias, porque nós temos o Espírito que nos conduz em triunfo diariamente. Flávia Delgado, um beijo no seu coração. Monique, todo mundo aí. Marcilei Fernandes, minha filha, um beijo no coração. Marlene Val, Daniel Correia, um grande abraço, Dani. Cleonice, todo mundo aí conectado, gente, é entrando e coraçõezinhos, ó, vai tocando o coraçãozinho e vai compartilhando. Cada um agora compartilha para pelo menos 5 pessoas, né? Vamos aí, compartilhando para mais 5. Todo mundo compartilha para mais 5. Deixa de ser preguiçoso. Olha, o dedinho lá, pum, coloca o dedo e compartilha. Se já compartilhou para 5, compartilhe para mais 5, né? Vamos todo mundo aí. Oi, 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 todo mundo aí. Um beijo no coração. Cris Monteiro, bom dia, Cris. Chuva tá passando, Cris. A tempestade tá passando, só a brisa fresca vai soprar daqui a pouco. Laísa Passos, um beijo, Laísa, no seu coração. Josi, João Neto, um grande abraço para você também. Estamos chegando lá, quase 50 pessoas já. Vamos lá, quando chegarmos a 50, começamos o nosso conteúdo exclusivo. Miliane, minha filha, um beijo no seu coração. Vamos lá, gente, compartilha aí. Você pode compartilhar, né? Glória a Deus. Pedro Pacífico, vem cá para mim, para te mostrar uma coisa aqui. Eu tô vendo uma coisa aqui, gente, já vou começar com o conteúdo exclusivo. Eu quero falar de algo muito importante. É bom você convidar, porque eu vou falar um pouco sobre ansiedade e falar sobre perseverança em meio a isso. Tá vendo esse íconezinho aqui? Se eu aperto ali agora, sobe uma imagem, agora é aquela aquilo ali é da divulgação do canal do YouTube. Eu não sei se sobe Parece a que imagem, apareceu eu não aquilo ali, ó. Vice? Uhum. Só que eu não sei. Aí o senhor mostra a imagem e o senhor. Ah, não é isso que eu quero não, e agora? E agora o senhor clica do lado aí. Pronto. Aê, entendi. Eu tô aprendendo, gente, pelo amor de Deus. Vai, me ajuda aí. Josué Marcos, um beijo. Michele Sabino também já tá aí. Fernanda Alves. Todo mundo conectado, 50 pessoas. Bom, estamos prontos para começar. Eu queria fazer uma reflexão com vocês nessa manhã por algumas questões. Hoje é dia 2 de abril. Nós já vamos aí para quase 20 dias, né, desse problema de pandemia ter chegado no nosso país. Desde então, a gente tem recebido os impactos disso de todas as formas. Primeiro, o impacto da notícia, né? E a incerteza de como as coisas iam acontecer, de como tudo ia ficar. E eu vou dizer, logo no primeiro dia eu falei, gente, ó, primeiro final de semana que nós passarmos aí, eu sei que as pessoas vão levar a coisa um pouco na maciota, vai ficar meio que como final de semana prolongado. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu me lembro que no primeiro culto online que nós tivemos, reunimos muitas pessoas lá, através do nosso YouTube da igreja, foi maravilhoso. Mas à medida que os dias vão passando,
né? À medida que as coisas vão avançando e parece que nada está acontecendo, algumas pessoas já começaram a entrar em pânico, em desespero. E isso não é momento de pânico. A gente precisa ter sobriedade nesse momento. E é por isso que eu quero falar sobre isso hoje com vocês. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, para que a gente possa, de fato, estar fortalecidos, né, em toda e qualquer situação. Nós não precisamos e não podemos entrar em desespero ou em descontrole de forma alguma. Nós precisamos manter sobriedade sobre nós agora, para que tudo possa passar o mais breve possível e a gente realmente esteja protegido, guardado debaixo da poderosa mão do Senhor. Pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Deus não está com a mão remissa, Deus não está com a mão encolhida, que Ele não possa te abençoar. Deus não está de olhos fechados, que não esteja vendo o teu sofrimento. Deus não está de forma nenhuma longe, que não possa te alcançar nas tuas necessidades. Portanto, precisamos ter paciência. Paciência. A palavra perseverança, a maioria dos contextos bíblicos, é paciência. Paciência. Nós devemos aprender com a paciência, um pouco de paciência, para que a gente possa ver a boa mão do Senhor trabalhando a nosso favor em todo o tempo. Ô, gente, deixa eu me redimir de algo aqui. Ontem foi aniversário do Valmeir Reis. Ele tá aí, ó. Pedro, manda o link para que a gente possa ir pelo YouTube. Sim, vou mandar aí. Valmeir Reis ontem, completando mais uma primavera. Ontem foi aniversário da Sabrina Virtuoso, mas também foi do Valmeir Reis. Valmeir, meu filho, parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida e paz, né? Nós somos uma família, estamos aqui sustentando uns aos outros em amor. Veja, eu queria abrir com você lá em Lucas, capítulo 1. Lucas 3, verso 20. Não, é Lucas 4, irmão, por favor. Lucas 4, versículo de número 1. Veja que interessante. A Bíblia diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Foi para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se você me adorar. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que nem machuque o pé em alguma pedra. E respondeu Jesus: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente em toda a região, e ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veja, fiz questão de pegar esse texto agora pela manhã. Por que eu quero ler esse texto com você? Deixa eu te explicar exatamente o que está em meu coração agora. Versículo 1. O que acontece? Eu comecei a receber algumas mensagens, estou conversando com algumas pessoas, aconselhando algumas pessoas.
que estão realmente começando a entrar em certo pânico e desespero, né? São várias as perguntas. Por exemplo, eu quero dar alguns exemplos aqui, que pode ser que algum desses exemplos te ajudem muito, né? Veja, uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, pastor, é o seguinte, eu trabalho numa determinada empresa, só que meu patrão me procurou e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, a empresa está parada, a gente não tem nem serviço para realizar, então eu vou liberar vocês para ir para casa, vocês vão para casa e de casa vocês vão produzir o que conseguirem produzir. Mas eu vou precisar fazer uma redução de salário para vocês a partir desse mês, até as coisas se normalizarem. Porque senão a gente não vai ter dinheiro para pagar. Esse dinheiro que eu vou pagar a vocês, com essa redução de salário, ele não é resultado do que vocês vão trabalhar, é resultado das minhas economias. Eu estou tirando o que tem lá e a gente vai para não precisar demitir. Agora, obviamente que vocês não são obrigados a isso, né? Vocês não são obrigados a isso. E vocês têm a opção de não querer continuar trabalhando. Vocês podem simplesmente dizer: não, eu prefiro não trabalhar. Para ganhar menos, eu não trabalho. Veja, então vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que alguém ganhasse R$2.000 por mês. E o patrão chegasse para ele e dissesse: olha, nesse período eu vou ter que diminuir isso para R$1.200. Por quê? Porque não tem como produzir. Bom, essa pessoa estava na dúvida se ele falava com o patrão para lhe demitir ou se, ao contrário disso, ele aceitaria essa redução de salário temporário para permanecer. Bom, pastor, mas não é justo. Sim, eu sei que não é, mas veja só. Primeira coisa, diante de qualquer tipo de decisão que você for tomar nesses dias, seja a sua posição qual for, seja você empregado, seja você patrão, ou seja você um empreendedor autônomo, seja qual for, a primeira coisa que você tem que colocar em sua mente é que a situação em que nós estamos enfrentando não é exclusivamente sua. Se há decisões a serem tomadas, elas são com base na realidade mundial do que está acontecendo. Isso é um problema mundial, não é um problema entre um patrão e um empregado. Então não personifique o problema. Não ache que o problema é o teu patrão, não ache que o teu problema é o teu empregado, não ache que o problema é com você. O problema é mundial. E isso está acontecendo com todo mundo. Então, não traga isso para o âmbito pessoal. Não crie problemas mais do que já tem. Seja razoável, abra a cabeça e pare para pensar um pouquinho e deixe de ser egoísta e individualista. Veja, raciocine que todo mundo está passando pelo mesmo problema no mundo inteiro. Então é possível que empresas, por exemplo, não tenham como pagar os seus salários ou pagar suas contas. E talvez você não pense que o patrão ele é muito mais do que um número num CNPJ. Um patrão muitas vezes também é um pai de família que tem filhos em casa e depende também do que ele produz para sobreviver. Então, seja razoável. E da mesma forma, patrão, você que está aí, seja razoável com seus funcionários. Entenda a realidade de cada um. Sejam empáticos, se coloquem um na posição do outro para achar soluções viáveis. Pastor, qual seria a melhor opção no caso do rapaz lá, ou da pessoa lá? Era ele ser demitido ou ele reduzir o salário? Bom, isso é uma decisão que vai caber a cada um de vocês tomar, se tiver que tomar essa decisão em determinado momento. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tomar essas decisões baseadas em razoabilidade. Ou seja, tem que ser pelo menos razoável, entendendo um pouco. Isso, veja. Vamos raciocinar uma coisa. Eu, Marcelo Carvalho, se fosse eu. Bom, se eu for demitido, beleza. Eu vou pegar a minha rescisão e vou ficar quietinho em casa com o meu dinheiro. Beleza? Até quando? Porque pode ser que isso passe daqui a um mês e você precise ser recontratado. Será que a tua empresa vai querer te recontratar depois que você optar por sair dela? E se ela não te recontratar e você vai ter que voltar para o mercado de trabalho, por exemplo? Será que você vai arrumar um emprego para já entrar nesse emprego ganhando o que você estava ganhando ou você vai ter que galgar de novo um espaço? Então tudo isso são pensamentos que você não vai poder tomar decisões precipitadas, baseadas em momento e nem de forma egoísta, simplificando ou trazendo para um contexto pessoal a solução do teu problema. Isso é um problema no mundo, isso vai passar, gente, daqui a pouco isso passa. É só ter paciência e a gente entender o lado de cada um. Tá entendendo? Essa foi uma das questões. Uma outra questão, alguém que era empreendedor também me procurou. Disse: pastor, tá difícil, tá complicado. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo, de fato, produzir nesse tempo.
O que eu faço, pastor? Estou desesperado, porque eu não sei como é que eu vou pagar. Esse mês eu já vou pagar a folha porque já tinha provisionado do mês passado. Mas para o mês que vem, eu não sei como fazer. Qual é o conselho que o senhor me dá? Eu digo, olha, faz o seguinte, reúna seu povo, se antecipe ao problema e converse com eles. Deem as mãos, orem juntos e busque uma solução. Talvez essa seja a excelente oportunidade para você que é empresário descer do salto e se tornar semelhante àqueles que Deus confiou nas suas mãos como colaboradores. Porque é isso que Jesus diz. A Bíblia diz que Jesus era Deus, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se de tamanha maneira que para ele fosse a coisa mais importante. Não, ele abriu mão da sua glória e se tornou semelhante aos homens. Quem eram os homens? Eram aqueles a quem Deus o confiou para resgatá-los. Os homens eram o alvo do seu trabalho, então ele se rebaixou ao nível e se tornou semelhante aos homens. Então talvez seja nesse momento, o momento dos empresários também descer ao nível das pessoas e dizer, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou melhor do que vocês em nada, vocês não são melhor do que eu em nada, vamos dar as mãos, vamos orar e vamos buscar a solução juntos. O que é que vocês acham que seria factível para esse tempo, uma vez que nós não estamos produzindo? É melhor a gente... Então, propõe conversas. Conversa e cheguem a uma solução. Esse é um momento que requer sabedoria de todas as partes. Não, nunca... porque eu estou percebendo só porque eu falei que talvez não tenha como pagar o mês passado, o mês que vem, já tem gente de cara feia na empresa. Aí você mesmo começa a alterar. Veja só. Primeira coisa, quem está criando esse pânico é você, porque pode ser que o mês que vem a coisa esteja muito bem. Eu quero te mostrar isso tudo nesse texto aqui de Jesus. Tem várias outras questões que durante essa live eu vou levantar as perguntas que já me fizeram essa semana, tá bom? E dentro dessas perguntas a gente vai discorrendo nos textos bíblicos para a gente entender como a gente precisa se posicionar nesse tempo. A gente precisa permanecer sábio, sabedoria e sobriedade, sobretudo sobriedade. Não é hora de tomar nenhum tipo de decisão precipitada, baseada em sentidos, baseado em persuabilidade, ou seja, de maneira pessoal. Precisamos pensar no todo, na realidade completa. Veja, Jesus aparece no seu ministério terreno, logo para João Batista, que estava ministrando, abrindo caminho para o Salvador. E é batizado por João Batista. E quando ele é batizado por João, a Bíblia diz que os céus se abrem diante de todo mundo. E desce sobre ele o Espírito de Deus, em uma forma corpórea como uma pomba. E uma voz foi ouvida do alto, dizendo, eis aí, ó, meu filho amado, nesse eu tenho prazer. Veja, a voz de Deus estava testemunhando daquilo que Jesus era. Agora veja, estava ali Jesus Cristo de Nazaré, um homem que era cheio da palavra, que aos 12 anos já conversava de igual para igual com os mestres da lei, mas que agora aos 30 também estava cheio do Espírito. Então nós tínhamos ali um Jesus cheio da palavra e um Jesus cheio do Espírito, um homem cheio da palavra e um homem cheio do Espírito. Foque nisso. Eu sei que era Jesus que estava ali, mas Jesus estava representando todos nós. Estava ali um homem cheio da palavra e um homem cheio do Espírito. E Deus disse, é esse aí que eu tenho prazer? O prazer de Deus são em homens cheios da palavra e homens cheios do Espírito. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré, que estava cheio da palavra e cheio do Espírito. Aí a Bíblia diz que esse Jesus, cheio da palavra e cheio do Espírito, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não. A Bíblia diz que foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto. Veja. A gente podia pensar, bom, Jesus estava cheio do Espírito e cheio da palavra, então não tinha mais nenhum tipo de desafio a enfrentar. Agora seria só triunfo. É isso que nós vimos aqui? Não. A Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Não é curioso isso? De ver Jesus, o perfeito, sendo tentado pelo diabo. Agora eu te pergunto,
Se Jesus foi tentado pelo diabo, é porque havia qualquer possibilidade de ele pecar. E se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo e havia a possibilidade dele pecar, você não acha que é no mínimo possível que eu e você sejamos tentados pelo diabo todos os dias? Agora, qual era o objetivo de Jesus ser tentado pelo diabo? Bom, esse texto não revela. Ele não fala com muita clareza. Só fala que era para ele ser tentado, mas a gente não sabe o motivo. Qual é o benefício dele ser tentado? Existe benefício na tentação? Bom, eu quero ir para o final do texto, depois a gente vai voltar nas tentações. A Bíblia diz assim: depois, quando o diabo terminou, o versículo 13, quando o diabo terminou de tentar a Jesus, deixou-o até que surgisse uma outra oportunidade. Veja, o diabo ficou 40 dias, Jesus ficou 40 dias, no final dos quais teve fome, e o diabo tentou, e Jesus não cedeu a essas tentações, não cedeu em nenhuma delas, permaneceu firme com a palavra de Deus. E no final desses 40 dias, a Bíblia diz que o diabo deixou até surgir outra oportunidade. Isso me mostra uma coisa, que está no deserto, Jesus está passando pelo deserto, 40 dias, e ter tido fome no deserto, era uma oportunidade para o diabo de tentá-lo. E mostra mais que essas oportunidades não parariam aqui. Certamente aconteceria outra oportunidade de o diabo tentar Jesus. E houve. Ele foi tentado, não foi só aqui não. Ele foi tentado mais vezes. Muito mais vezes. O que quero mostrar é que o diabo, ele só fica esperando uma oportunidade. Ele fica na espreita, buscando oportunidade para tentar você. E ele buscou oportunidade para tentar Jesus. Se ele achou oportunidade, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele achou uma oportunidade para tentar Jesus, eu acredito que ele vai achar algumas para tentar você. Sim ou não? Me responde aí. Hã? Me diga, será que Jesus não, ou o diabo não vai achar oportunidades para nos tentar também? Eu acho que sim. Só que a Bíblia diz que 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Veja. Ele estava cheio da palavra e ele estava cheio do Espírito. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Deus disse, tenho prazer nele. Um homem cheio da palavra e cheio do Espírito gera prazer para Deus. Deus tem prazer em um homem cheio da palavra e do Espírito. A Bíblia diz que nessa condição de cheio da palavra e cheio do Espírito, ele foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo. Porque o diabo achou uma oportunidade ali no deserto, naquela situação. Porém, ele não se submeteu à tentação. E a Bíblia diz que porque ele não se submeteu à tentação, ele desceu no poder do Espírito. Veja, esses 40 dias com fome poderia ter matado ele. E eu não estou falando matado ele de fome, eu estou falando de matado ele espiritualmente, porque se ele tivesse cedido às pressões do diabo, se ele tivesse cedido às tentações do diabo, ele teria pecado, e se ele tivesse pecado, ele teria morrido espiritualmente. Então, as pressões que ele sofreu poderiam ter matado ele. Mas ele não cedeu às pressões, portanto não pecou. E se não pecou, não morreu. E se não morreu, sabe o que aconteceu? Aquilo que não matou o fortaleceu. Ele saiu de lá no poder do Espírito. Então voltou Jesus cheio do poder do Espírito para a Galileia. E a sua fama correu. Isso mostra que se nós resistimos firmes às tentações do diabo, por mais pressão que possamos viver, nós sairemos de lá, dessa situação, fortalecidos no poder do Espírito. E pode ter certeza, a nossa fama vai ganhar o mundo. Esse é o papel da igreja hoje. Resistir, permanecer inabalável.
Esse é o nosso posicionamento. Não ceder às pressões do diabo em momento oportuno. A oportunidade é a pandemia. A pandemia veio, é uma oportunidade. E o diabo está usando a pandemia para tentar os irmãos. Mas se nós resistirmos a isso e não cedermos a essas pressões do diabo, ao invés de nos matar, ele está nos fortalecendo e nós sairemos disso mais fortes e debaixo de um poder extraordinário de Deus para manifestar sinais, maravilhas e prodígios. É isso que nós precisamos permanecer atentos para não cair em ciladas do diabo. O diabo está armando, ele vai armar patrão contra empregado, empregado contra patrão, ele vai armar governo contra pessoas, líderes contra líderes, igreja contra igreja, irmão contra irmão, e você não pode se deixar levar por essa safadeza do diabo. Você precisa resistir, permanecer fiel e firme, inabalável. E a única forma de fazer isso é estando cheio da palavra e cheio do Espírito. Cheio da palavra, cheio do Espírito. É a única forma de nos mantermos inabaláveis e não cedermos às pressões do diabo. Essa é a única forma. Eu vou abrir um texto para você. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Veja. Deuteronômio 8:1 está contando a história do povo de Israel, que Deus os tirou do Egito e os levou para a terra prometida, né? Uma passagem, Egito, terra prometida. Veja, ele diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje vos dou, sejam cheios da palavra. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Lembrem-se como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos. Para aí, vamos pensar alguma coisa aqui. A Bíblia diz que Jesus estava cheio da palavra e cheio do Espírito. E o Espírito o guiou ao deserto durante 40 dias. Jesus sai do Jordão, atravessa o Jordão, e é guiado, sai das águas ali, e é guiado pelo Espírito 40 dias no deserto. A Bíblia diz: lembre-se que foi o Senhor, o seu Deus, que os guiou pelo deserto 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele mesmo os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, peraí. Parece que a gente está lendo o mesmo texto? Parece que a gente está lendo o mesmo texto. Veja, Jesus subiu para o deserto, guiado pelo Espírito. Teve fome. E a primeira tentação do diabo para ele foi: ei, se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. Tu está com fome. Deus te deixou ter fome? Tu não é filho de Deus, cara. Como é que Deus está permitindo isso na tua vida? Tu não é filho de Deus, cara. Pega o poder que tu tem, transforma a pedra em pão e mata a tua fome. E Jesus responde: mas nem só de pão verá o homem, está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, de onde ele tirou isso? Daqui, de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Está escrito. Ou seja, Jesus já conhecia essa história. E na verdade essa história era uma figura do que Jesus ia viver. Era um prelúdio do que Jesus teria que passar. Bom, se a história é essa, então fica fácil entender por que Jesus foi levado ao deserto. Ele diz: para pôr à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Veja,
Jesus passaria por uma prova muito maior de que 40 dias no deserto. E qual foi essa prova? Foi jardim do Getsemane. Quando na ocasião, Satanás disse, ei, tu vai morrer por esse bando aí que está dormindo, os caras não têm coragem nem de orar por ti, tem certeza que tu vai se entregar para ir para aquela cruz, por esses aí? E ele pensando no que ele tinha que passar, ele começou a ficar angustiado, e a Bíblia diz que lá no Getsemane ele sentiu o pavor da morte, e ele disse, a minha alma está angustiada até a morte, os seus poros romperam-se em gotas de sangue, tamanha agonia que ele estava vivendo. E diante dessa agonia ele disse, Pai, tu podes, tira de mim, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Pai, será que dá para mim não passar por isso? É isso que ele estava dizendo. Será que eu posso não enfrentar essa pressão que eu vou ter que enfrentar? Se tu podes, me livra disso hoje. E Deus disse, olha, você pode até não ir, Jesus, mas se você não for, você perde todo mundo. Agora imagina, se Jesus, por fome, tivesse blasfemado Deus, como é que ele ia enfrentar o pior desafio da sua vida? Ou o mais importante desafio da sua vida? Então fica claro, pelo Deuteronômio, ele diz, você foi para o deserto para ter o seu caráter provado, para ver se você obedeceria ou não os seus mandamentos. São momentos como esse que nós somos de fato provados, não por Deus, querido, mas pelas circunstâncias levantadas pelo mundo. Mas é nesse momento que a gente vai ter a oportunidade de provar que a palavra e o Espírito são suficientes na nossa vida para nos sustentar, que a nossa fé e a nossa confiança em Deus é mais forte, mais poderosa do que dinheiro, de que qualquer coisa. Sabe, eu vi agora há pouco um jovem, estou cansado e desanimado de Deus por causa da forçação de barra das igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é jovem, vai aprender, vai crescer, porque a coisa vai ficar, um momento da tua vida vai ficar mais estreita. Se isso que está acontecendo, tu nem trabalha, e isso já está acontecendo contigo, imagina, quando essa criatura tiver uma família, tiver filho para dar de comer. Porque tem nesse momento pessoas que não têm do que viver, tem filho, tem contas para pagar, e ainda assim estão glorificando a Deus, na expectativa de que aquele que vive e reina possam lhe sustentar, porque foi o que aconteceu com Jesus. Ele não cedeu às tentações. O que é que o diabo estava propondo para Jesus? Preste atenção aqui, queridos. Veja o que é que o diabo estava propondo para Jesus. Jesus foi guiado pelo Espírito, ele era dependente total de Deus, ele era completamente dependente de Deus. Estou falando de Jesus de Nazaré. Ele confiava plenamente no seu pai. O seu pai era responsável pela sua estadia aqui na terra. Deus era responsável por suprir Jesus em tudo. No entanto, ele estava lá no deserto com fome. Com fome. Ele estava com fome no deserto. E o diabo propõe para ele, diz assim, ei cara, cadê Deus agora? Por que tu está com fome? Por que Deus está te deixando ter fome? Por que tu não faz o seguinte? Tu não é filho de Deus? Resolve o seu problema. Você resolve o problema, em vez de esperar Deus resolver o problema. Vai lá, cara, resolve tu. Tu tem poder para isso, velho. Resolve aí, transforma a pedra em pão e mata a tua fome de ser besta. Vai ficar esperando por Deus, porque... Veja, olha que pratinho de lentilha na boquinha do neném. Talvez agora é o que o diabo está dizendo para você. Ei, cara, toma um empréstimo. Para que tu vai esperar Deus? Resolve você na força do teu braço. Você é inteligente, vamos lá. Alô? Assuma o controle, aleluia. Que controle? Quem de nós tem capacidade de suplantar Deus ou superar Deus no controle da nossa própria vida, irmãos? Quem de nós tem capacidade de fazer algo melhor do que o que Deus pode fazer?
Olha a tua volta, eu olho a minha volta. E o que a gente tem visto? O que nós podemos fazer a não ser confiar em Deus? Quanto mais você tenta fazer coisas, mais você está transformando pedra em pão, pô. O que é transformar pedra em pão? É tentar resolver o problema com algo que não se resolve. Deixa eu dizer, pedra é pedra e pão é pão. E quer saber de uma coisa? Pedra serve para você tropeçar, pão para você se alimentar. Transformar pedra em pão é transformar tropeço em alimento. E aí muitas vezes a gente, na expectativa de resolver um problema, cria outro. Né? Cedendo às tentações do diabo. Por quê? Porque esse é o momento de nós provarmos que confiamos realmente em Deus. E deixa o povo falar. Crê em Deus, criatura. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou diante da maior oportunidade da minha vida de crer e demonstrar que Deus é real. Eu estou diante da maior oportunidade da minha vida de provar que Deus é real. E como é que eu faço isso? Permanecendo firme e inabalável, crendo na bondade e no livramento do Senhor para minha vida e para minha família. Ponto final. Agora deixa eu te dizer. Se a salvação é individual, a fé também é individual. Viu? Agora, meu filho, é a hora de cada um de nós, filhos de Deus, tomarmos a nossa posição de crente e parar de botar a culpa nos outros. Agora é que eu quero ver como é que ninguém vai fazer. Porque não tem como você botar mais a culpa no pastor ou na igreja. Agora é contigo, Zé. Agora é comigo. Agora somos nós, é individual. Agora é cada um no seu deserto. Agora é a hora da gente permanecer firme e ter a nossa fé provada. Fé essa que é mais poderosa e mais preciosa do que ouro, do que prata. Deixa eu te dizer, talvez pessoas hoje, nesse momento, em todo mundo, tudo que eles queriam era ter a fé que você tem e não o dinheiro que eles têm. Aleluia. Talvez tudo que eles quisessem hoje era ter a fé que você tem. Porque diante da situação que muitos estão vivendo, o dinheiro já não resolve mais. O dinheiro já não resolve mais. Então cuidado com essa sugestãozinha do diabo de você transformar pedra em pão, né? Ou de você agora querer dar um jeito para resolver as coisas. Tenha paciência. Agora é ter paciência. Somente paciência. É só isso que eu preciso ter. Só paciência. Eu quero abrir esse texto de novo aqui em outra passagem de Lucas. Quero te mostrar um negócio. Lucas 4. Tentação de Jesus. Lucas 4. Está aqui. Mateus também fala. Mateus 4. Deixa eu ver se é em Mateus que tem o que eu quero. Você pode me esperar um minutinho aí? Mateus capítulo 4. Seja paciente. A tentação de Jesus. Veja. Diz assim. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O objetivo era esse. Final do negócio. Ele diz: e com isso deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Peraí, como é que é? É exatamente, se nós lermos lá em Deuteronômio, ele diz assim: lembre-se de como o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, ou os tornou humildes, pega essa palavra, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus pais conheciam, a fim de lhes ensinar que nem só de pão verá o homem. Jesus a mesma coisa, foi para o deserto, teve 40, não cedeu às pressões de querer resolver as coisas na força do seu braço, transformando pedra em pão. Deixou Deus no controle, e a Bíblia diz que no final veio os anjos e o serviram. Serviram com o quê? Eu não sei, mas possivelmente deve ter sido pelo mesmo maná que foi servido no deserto.
né? O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver paciência, Deus vai resolver o problema. Deus vai resolver o problema. Deixa eu te dizer, outra pergunta que eu recebi ontem foi assim: pastor, o senhor não acha que a igreja tá muito parada nisso, agitada? E o que é que nós vamos fazer? Transformar pedra em pão? Veja, eu vou fazer o quê? Transformar minha pedra em pão? Não! Jesus apenas permaneceu firme com a palavra no Espírito e deixou que Deus resolvesse o problema. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias, Deus o trouxe anjos para lhe sustentar. A gente não precisa buscar a solução por enquanto, a não ser que Deus nos dê uma direção muito clara, específica. Se Deus falasse comigo: Marcelo, eu quero que você vá para as praças e proclame o evangelho aos 4 ventos. Eu iria para a praça, mas eu não tenho essa palavra. Então, se eu não tenho essa palavra, eu fico pacientemente esperando para ver o livramento que o Senhor nosso Deus nos dará. É isso que eu vou fazer. Permanecer fiel, inabalável e aguardar para ver o livramento que o Senhor meu Deus me dará. Porque Ele enviará anjos a meu favor. Porque é isso que a sua palavra diz, e eu creio na sua palavra. E Paulo, o apóstolo Paulo diz em Coríntios que ele não me permitirá passar por nenhum tipo de provação maior do que a que eu possa suportar. Então, enquanto eu estou suportando, está tudo bem. Eu vou confiar no Senhor e vou descansar no seu poder. É isso que eu vou fazer. Eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou ficar buscando soluções naturais para resolver problemas que são espirituais. Eu não vou buscar tropeço para colocar no lugar do pão. Não vou. Eu não vou fazer isso. Eu permanecerei de pé, firme, constante e inabalável, cheio do Espírito e cheio da palavra, ou cheio da palavra e cheio do Espírito. Foi isso que Jesus fez, se encheu da palavra durante 30 anos, e depois se encheu do Espírito e foi conduzido ao deserto. E lá, tentado pelo diabo, ele não cedeu às pressões. E ao final dos 40 dias, ele desceu. 40 dias, quarentena, tem alguma coisa a ver com isso? Eu sei lá se tem, eu estou aqui só utilizando de palavras. Mas, no final dos 40 dias, no final dessa quarentena, os anjos do Senhor o serviram. E ele desceu de lá no poder do Espírito. No poder do Espírito. Sabe qual é o grande problema? É que nós somos crentes, mas não estamos acostumados a viver pela fé. A gente quer viver transformando pedra em pão. Em todo o tempo. Quando uma circunstância chega, a gente corre lá e resolve o problema de maneira natural. Né? Veja, nós somos crentes, muitas vezes até crentes que estão à frente de ministérios, de púlpitos, de grupos, sei lá. Mas na hora da dificuldade, ao invés da gente buscar a solução espiritual orando, muitas vezes a gente quer buscar a solução espiritual transformando pedra em pão. Aí quando chega em momentos como esse, que requer de nós uma maturidade espiritual, não fomos desenvolvidos. Não fomos desenvolvidos. E aí sentimos as pressões mais do que os outros. Porque não fomos desenvolvidos naquilo. Veja, deixa eu te dar um exemplo. Pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim: pastor, estou passando por uma situação complicada agora. Não estou falando do coronavírus, estou falando fora. Antes lá. Pastor, estou passando por uma situação difícil, complicada. Estamos passando até necessidade lá em casa. Nós não temos nem o que comer. Eu disse: é mesmo? Temos não. Estamos passando fome, pastor, lá em casa. Aí eu olho bem para aquela criatura e ele está pesando 120 quilos. E eu digo: peraí, cara, tu tá passando fome e tá pesando 120 quilos? Tu tá engordando com o quê? Fotossíntese? Não! É isso não! Sabe o que é? É que não aprendeu a viver da fé. Quando o povo estava lá no Egito, eles viviam comendo do que plantavam. Era da força do braço. Eles comiam do que plantavam. Reclamavam, mas comiam do que plantavam. E aí Deus os levou para o deserto. E a proposta de Deus era alimentá-los com maná que veio do céu. Você acredita que a comida que vem do céu possa ser pior do que a que está na terra?
Responde para mim, por favor. Você acredita que uma comida vinda do céu possa ser pior do que uma comida que está na terra? Hã? Eu acho que não. Veja, a Bíblia diz que Deus nos sustentaria com maná e também com codornizes, que pra gente hoje é iguaria, carne de codorna, e Deus o sustentou com carne e pão. Uma comida boa. Só tinha uma questão. Deus falou coisa assim, ó, eu vou sustentá-los diariamente. Então coma o que você tem para comer e relaxe, confie em mim, amanhã recebe mais. Só que a gente está acostumado a fazer o seguinte, a ter o prato cheio e o olho na despensa. A gente está com o prato cheio e com o olho na despensa. Se a despensa estiver vazia, eu já estou chorando por antecipação a fome que eu vou sentir amanhã. Vou dizer de novo, tá? A gente está acostumado a estar com o prato cheio e o olho na despensa. O prato está cheio, mas o olho está na despensa. E se a despensa está vazia, a gente está comendo e chorando. A fome que eu posso sentir amanhã. E viver pela fé é esperar em Deus diariamente. A oração que Jesus nos ensinou foi: Pai, eu sei que estás no céu e santo é o teu nome. Que venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu. O pão nosso dai-nos dia após dia. Um dia depois do outro, dia a dia. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você comeu hoje de manhã, você pagou as contas dos teus funcionários esse mês já passado, ok? Você recebeu o seu salário, o último, tem algum atrasado. Então para de chorar pelo problema que vai acontecer lá na frente, porque ele pode não acontecer para você. É isso que está impedindo muitas vezes Deus de agir. É isso que impede Deus de agir. É que nós estamos com o bucho cheio e chorando a fome que eu posso sentir. Viva a cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está tão preocupado em como vai pagar as contas nos próximos meses, e se Jesus voltar amanhã, quem vai pagar a conta? Me diga. Quem vai pagar a conta? Se Jesus voltar, o diabo vai ficar com a conta. Então, descanse pelo amor de Jesus, relaxa pelo amor de Jesus e viva a cada dia, dia a dia, celebrando e louvando aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Uma vida de gratidão a Deus, continuamente, por aquilo que você já tem. Uma vida de gratidão por o que você tem hoje. Coma o maná de hoje e dê graças a Deus. E deixe amanhã para o seu próprio mal. Pare de viver ansioso e preocupado, porque isso só vai impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Porque se Jesus estivesse preocupado com a comida, transformado em pedra em pão, Deus teria saído de cena. E Deus não teria enviado anjos para lhe sustentar. E ele teria pecado e ia viver o que o mundo vive. Mas ele permaneceu fiel. Pode ser que isso que estamos vivendo dure um pouco mais, mas não importa, nós temos um Deus no céu que tem olhado por nós cotidianamente, todos os dias, ele tem olhado por nós, e ele sabe. Deixa eu te dizer, o grande problema é que muitos crentes estão transformando o grande eu sou no grande eu era. Ah, mas isso foi no tempo de Jesus. Deixa eu dizer, ele é o mesmo. Se ele pôde enviar anjos para sustentar Jesus, ele pode enviar anjos para a tua casa. Se ele pode enviar corvos para sustentar Elias na beira do riacho de Querite, ele pode enviar para a tua casa. Se ele pôde sustentar o povo de Israel
1 milhão de pessoas no deserto, com maná que caía do céu e codornizes que eram levados pelo vento, ele pode fazer chegar na tua casa. Se ele pode tirar água da rocha, meu irmão, ele pode fazer chegar na tua casa. Então descanse, confie, porque essa é a oportunidade de você provar que a tua fé é mais valiosa do que o ouro e que teu Deus é verdadeiro em todo tempo e não falso. Não é hora de você botar Deus em xeque. É hora de você louvar ao Senhor e ver o livramento que Ele preparou para os seus. Aleluia. Essa é que é a grande verdade, irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a única coisa que eu preciso, de fato, buscar nesse momento? É ser cheio do Espírito e cheio da palavra. É cheio da palavra e cheio do Espírito. Ponto. Essa é a condição de poder atravessar qualquer deserto. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Essa é a condição de não ser ou de não sucumbir às tentativas do diabo. Porque ele vai tentar você, meu irmão. Ele está achando nisso uma ocasião oportuna. De agora em diante é que o negócio vai ficar mesmo apertado. E aí é que muitos vão morrer. Deixa eu te dizer, sabe o que aconteceu com esse povo aqui que Deus falou do deserto? Eles morreram. Morreram no deserto, sabe por quê? Porque não creram. Decidiram viver por conta própria. Morreram. Os que não creram, morreram. Aleluia. A gente precisa permanecer crendo, meu irmão, firme. Firme na fé. Firme nas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Aleluia. Para que se arrependa. Permaneça fiel, permaneça firme. Cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da palavra e cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Espírito. Deixa eu te dizer. Não tem desculpa da gente não estar cheio da palavra. Eu vou te dizer uma coisa. Em dias de quarentena, em dia de reclusão social, você tem ouvido mais a palavra de que em dias normais, que você vai no culto uma vez por semana? Vamos ser sinceros aí. Aí você está tendo culto, pelo menos comigo, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Quando foi que você teve culto comigo de manhã e de noite? Então tu está tendo palavra todo dia. Tu está se alimentando da palavra. Agora, ser cheio do Espírito, eu não posso ficar aqui orando em língua por você. Né? Não faz sentido. De eu ficar aqui orando em língua por você. Eu vou orar em língua por mim. E você vai orar em língua por você. E aí você vai ser cheio da palavra e cheio do Espírito. Pastor, e ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito é a garantia de que eu não vou ser tentado? Claro que não. É a garantia de que você não vai ceder às tentações. E que Deus vai te sustentar durante o tempo que durar o teu deserto aí. Me entenda quando eu falo durar o teu deserto. Ou que tudo isso passar. É isso que nós precisamos permanecer. Firmes, inabaláveis, sempre constantes e produtivos na obra do Senhor. Amém? Eu quero te incentivar. Eu vou fazer, depois dessa live, Pedro está nos assistindo ali, daqui a pouco ele vem para cá. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma enquete, tá? Para você, aí no Stories. E por favor, participem. Eu vou mandar, mande as seus questionamentos, suas perguntas, né? Para esses dias que você está vivendo. Porque a partir de hoje, a partir de agora, irmão, que o negócio vai ficar apertado, viu? Para muita gente. Porque até 5 dias, uma semana atrás, estava aparecendo férias para muita gente. Mas agora a coisa vai ficar apertada. E aí, meu filho, não tem empresário, não tem empregado, não tem autônomo, todo mundo está no mesmo barco. E vai depender única e exclusivamente da fé. Deixa eu te dizer, quando o povo foi para o deserto, vou terminar com isso, tá bom? O povo foi para o deserto, o povo de Israel. Era todo mundo igual, antes de sair do deserto, será? Ou será que existia uma distinção de famílias, ainda que eles não tivessem nada? Alguns se sentiam maiores e outros menores no povo de Israel que estava no Egito. Será que existia isso? Divisão de classes? Fala comigo. Quem pode me dizer aí? Existia ou não? Divisão. Uns se sentiam maiores do que os outros. É certo que existia. Existia, com certeza. Agora, quando eles foram para o deserto, meu irmão, lá no deserto, meu filho, era todo mundo igual. Lá não tinha conversa de, eu sou da família A, eu sou da família... Não. Lá o que poderia sustentá-los era única e exclusivamente a fé. Ou eles criam, ou eles morriam. E quer saber? Infelizmente muitos morreram, porque não creram.
e não esperaram em Deus. Então, meu conselho para você hoje, está todo mundo na mesma posição, está todo mundo na mesma condição, está todo mundo tendo a mesma oportunidade de servir a Deus com o coração, com a fé, cheio da palavra e cheio do Espírito. E ver e provar que Deus é bom e que Ele preparou para aqueles que o amam um livramento oportuno. É isso que eu declaro sobre a tua vida. Nenhum se perderá daqueles que andarem sobre as águas, sobre a fé, sobre a palavra. Ninguém se perderá daqueles que andarem pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém? Nós temos um encontro marcado logo mais às 23 horas. E nós vamos falar um pouco mais sobre perseverança, né? Dando sequência aqui no texto de Jesus, quais foram os próximos passos aqui. Ele foi tentado primeiro pedra em pão, nós falamos. Depois vamos falar sobre a segunda tentação e nós vamos falar sobre perseverança. Perseverar. Manter-se no controle das coisas. Nosso encontro diário, segunda a sábado, igual remédio, de 12 em 12 horas, 11 da manhã, 11 da noite, comigo, pastor Marcelo Carvalho. E eu, sempre aqui, cheio de alegria de poder levar até você uma palavra que vai fortalecer a tua vida. Ainda que ela possa te confrontar em áreas que precisamos crescer. Eu amo vocês de todo o meu coração. E eu tenho certeza que Deus ama muito mais. Portanto, Ele tem sempre guardado cada um de nós. Beijo no coração de vocês e a gente se encontra logo mais. Tchau!